Uma das coisas que eu sempre costumo fazer quando a gente vai fazer os desenvolvimentos, eu sempre falo com dois profissionais, né? Que é o arquiteto e o vendedor. Por quê? O arquiteto, ele já desenvolveu 10, 15, 20, 50 projetos que ou estão na prateleira ou estão sendo aprovados, já foram aprovados, mas não foram lançados. E o pessoal de venda, que ele sabe a demanda, né? Que às vezes meu feeling é um, mas eu não vendo imóvel, né? Via de regra, eu estou construindo imóvel, eu estou fazendo a incorporação do imóvel. Quem tem o feeling do que está girando, qual o produto que tem maior demanda, qual o preço que está saindo mais rápido, é o vendedor. E eu falo também muito que orçamento, né? E obra nunca vão dar certo, porque o orçamento é lindo, maravilhoso, não chove, o pessoal está na obra e tudo mais. É igual um plano de vendas, né? Eu vou fazer o projeto para entregar um produto daqui a 3, 4, 5 anos. Como é que eu vou saber se já não tem 15 fazendo isso? Porque Perfeito. eu não estou lá no corpo a corpo da venda, eu não estou no corpo a corpo do projeto. Eu vejo no mercado, eu vejo que tem anúncio e tudo mais, mas a efetividade de vendas eu não tenho. Só você que vai ter. Então, e você falou um negócio que eu costumo fazer muito. Eu tenho que ter aliados desde o começo do processo. Então, é bom sempre você ter aquela parceria de dois, três arquitetos, dois, três vendedores, porque um vai te dar uma premissa de preço, outro vai te dar uma premissa de preço. Você vai chegar num consenso de duas opiniões, que são concorrentes, mas são aliados. Não é uma concorrência, vamos dizer, é uma concorrência justa, que eu acho, né? Saudável. E também a questão dos arquitetos, não é nem a questão do preço do arquiteto, mas você participou já de algumas coisas com a gente, né, na outra empresa, onde tinha duas imobiliárias, né? Aquela Sim. concorrência. Às vezes, naquele determinado bairro, a Urbana vai ter uma equipe de vendas muito superior, às vezes uma empresa que é maior no mercado, mais conhecida, mas não é o foco dela ali. Então, a gente tem sempre essa premissa de estar consultando os parceiros futuros no começo do empreendimento. Por Uhum. quê? Porque é um direcionador do que eu vou ter de êxito. A chance de ter sucesso ou fracasso é muito maior se eu escutar quem está no mercado. E você corroborou isso que eu já pensava. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que você está hoje vendo o perfil do comprador? Como é que está o perfil desses compradores na planta? Tem evoluído, está parado, está aumentando? E quais são as mudanças recentes do comportamento dos investidores e dos consumidores? Lógico que os perfis aqui em Brasília de consumidor é muito distinto do consumidor, o investidor é muito distinto do consumidor final, né? A gente tem alguns setores onde só tem basicamente investidor e outros que basicamente só tem consumidor final. Como é que você tem essa distinção entre perfis e como é que está o perfil do comprador de imóveis hoje em dia? Bom, primeiro a sua primeira pergunta sobre como é que está a aceitação aí do imóvel na planta, né? A percepção do cliente. Acho que foi a sua primeira pergunta. Isso. Bom, o produto na planta ele não para, é o momento, a gente explica para o cliente que é o momento que o cliente tem para aproveitar, e ele não pode deixar esse bonde passar, para ele comprar aquele imóvel no qual ele tem uma opção de escolha de localização. No prédio, eu falo em si, às vezes, ele quer um apartamento mais alto, ele gosta, ou ele gosta mais baixo, ou com a vista X ou com a vista Y. Então, é nesse momento que ele tem essa possibilidade, que é onde a gente tem um pouco mais de oferta. E aí a gente consegue sim atrair muito o cliente para o lançamento, ainda continua pujante. Principalmente com as novas regras agora do financiamento, né? Que Uhum. está baixando um pouco o percentual de financiamento. Então, é a oportunidade do cliente comprar imóvel na planta, porque a facilidade da compra é muito maior. Aquela Uhum. parcela de entrada, 25, 30%, que ele pagaria à vista no imóvel pronto, a consultora vai parcelar para ele aí em 3 anos, 4 anos, às vezes. Então fica muito mais fácil ele comprar um imóvel na planta do que ele comprar um imóvel pronto, no caso daquele que não tem aqueles 30% para dar de entrada imediato. E ele vai se planejando para quando o imóvel ficar pronto, ele contratar o financiamento. Então, ele já coloca o pé dentro do imóvel dele nesse processo, ele vai se preparando para o financiamento. Então, assim, esse processo de imóvel na planta já tem tempo que ele é um processo seguro, é um processo que o cliente está acostumado a comprar, né? A gente tem empresas tradicionais no mercado aqui que tem uma qualidade que garante todo o processo, uma boa entrega. Então, assim, é um cenário que o cliente está comprador para o imóvel na planta.
É sempre favorável, Montezuma. Qualquer momento é o momento certo do cliente comprar. Porque o imóvel é uma oportunidade que ele encaixa para o cliente agora. Se ele hesitar, amanhã, por exemplo, a taxa de juros tem oscilação, ele já não consegue mais contratar o financiamento. O imóvel que ele queria foi vendido para outro. Então, outra pessoa veio e comprou. Então, assim, ele tem que exercer esse momento, essa opção de compra dele no momento em que o imóvel que ele gostaria encaixou para ele. Ele tem que comprar, seja na planta, ou seja mais próximo da entrega, ou seja pronto, ele tem que atuar. Por quê? Nós temos uma demanda por moradia gigantesca. Se eu não me engano, há mais de perto de 140 mil moradias para atender o mercado do DF. Então, nós temos muito mais pessoas interessadas em comprar, absurdamente, 140 mil, para uma oferta de 4 mil unidades, que hoje até na ADM foi apresentado o nosso estoque hoje, então tem um estoque de 4 mil unidades para 140 mil moradores, né? Então, assim, é muito distorcido e então a pessoa precisa realmente, sendo na planta ou sendo quase pronto, encaixou, ele tem que fazer a compra, senão vai fugir da mão dele e às vezes aquele bairro que ele desejava comprar valorizou, saiu do poder de compra dele, quando ficou pronto, ele não dá conta mais de comprar, ele vai ter que ir para outro bairro ou um outro produto. Então, são algumas variáveis que quando a gente pega o cliente e a gente começa a explicar e dá uma consultoria para ele, ele entende e fecha o negócio na hora. Sobre o perfil do comprador, a gente teve no passado aquele investidor especulador que ele comprava na planta para revender um dinheiro ali nesse período de obra, né? Esse basicamente não tem mais, assim, ele saiu um pouco do mercado, mas o investidor para comprar o imóvel e alugar, esse continua no mercado, né? O imóvel, ele, independente se hoje ele está sendo mais rentável ou menos rentável do que uma aplicação financeira, não é esse o ponto-chave. Assim. O ponto-chave é que o investidor ele precisa diversificar seus investimentos, né? E ele precisa ter um investimento seguro, porque se ele ficar só ali no mercado de ações e tal, às vezes oscila demais e ele tinha muito dinheiro, de repente ele não tem quase nada. Ele precisa diversificar para ele ter também, e o imóvel é isso, é um investimento seguro. Né? E quando às vezes a pessoa não considera a valorização do imóvel, ele considera só quanto que está rendendo para ele de aluguel. Mas se ele considerar o rendimento, mais a valorização que o patrimônio dele está tendo, como se o dinheiro dele tivesse aplicado ao longo de 5 anos, e no final de 5 anos ele tem X. Ele comprou o imóvel aqui no início do ano. No final de 5 anos, seu imóvel vale quanto? Ele tem que fazer essa conta. O que o imóvel vale, mais o que ele teve de rentabilidade de locação. E aí eu consigo te falar que é superior à aplicação financeira até no momento de hoje.